No final do ensino médio, eu trabalhava ali no centro de Niterói, eu trabalhava ali perto da Praça do Rink, e eu almoçava no Sesc, que fica atrás ali do Plaza, né? Era o melhor custo-benefício na época, final do ensino médio, grana curta, né? Então tinha que encontrar ali o melhor benefício, era um bandejão, né? E eu ia com os amigos ali do trabalho, eu nem sei se ainda tem esse almoço lá no Sesc, não sei se alguém almoça lá, mas na época era o que resolvia ali a hora do almoço, né? E eu me reuni ali com alguns amigos do trabalho, a gente comprava um refri, né, 2 litros, e ia para lá, era tipo um bandejão, né? E aí, pô, beleza, né, vamos nessa, rangar tal. Um dia, cara, tava um verão, aquele verãozão, aí eu fui pro trabalho de camisa branca, né, calorzão, né, camisa branca, né, pá. Aí, beleza, fui almoçar, nesse dia eu fui sozinho, não sei por que eu fui sozinho. Comprei um refri menor, aquela bolinha, aquele, né, bojudinho assim, e fui almoçar. Chegando lá, beleza, fui para a fila, né, aquele bandejão de alumínio, né, acho que é de alumínio, né, aquele bandejão passando assim, e aí eu com um refrizinho, né, o refri, aí tinha hora que eu botava ele debaixo do braço, estava com um copo também, administrando o copo, o refri, a bandeja. Aí numa hora, cara, não sei o que eu fiz, eu peguei o refri, botei assim, botei aqui, botei na mão, botei o copo aqui na boca. Aí botei o copo assim, ó, e fui passando com a bandeja. Aí a tia, graças a Deus, muito generosa, né, pô, mandava ver mesmo, aí tinha um empadão, eu sempre lembro do empadão. Pô, vamos lá, beleza, hora maravilhosa do almoço. Peguei o empadão, peguei a bandeja, saí da parada, fui para a mesa. Cara, com um copo assim, ó, no dente assim, ó, sem ver direito. Quando eu botei a bandeja assim na mesa, eu achei que ela estava mais para dentro que para fora, ela estava mais para fora do que para dentro. Bandeja de alumínio. Quando eu larguei a bandeja, meu irmão, a bandeja virou assim. Aí o tempo parou, não sei se já aconteceu isso na sua vida. O tempo congelou. Meu irmão, parecia que a bandeja ficava rodando no ar assim, ó, minutos. E o feijão ficava vindo assim na minha blusa, mano, branca. Caraca, a bandeja rodando assim, o feijão vindo na minha blusa, me sujando todo. E eu, caraca, desesperado, não sabia o que fazer. E a bandeja rodando. Aí teve uma hora que a bandeja parou. Aí do compartimento, né, da divisão ali do feijão, abriu um portal. E o feijão ficava jorrando assim na minha roupa, assim na minha blusa. Caraca, eu todo sujo de feijão. Na verdade, não aconteceu nada disso. A bandeja só virou. Mas, cara, naquilo que ela virou, naquele segundo que ela virou, ela fez isso tudo que eu te falei. Meu irmão, ela virou de uma forma que ela me sujou todo de feijão assim. Aí, caraca, além disso, né, a bandeja caiu no chão, né, aquela vergonha. Era um lugar grande assim, cara. Eu não imagino assim, umas 40, 50 pessoas. Aí, pô, a vergonha, todo sujo de feijão. Aí, quando caiu assim, cara, eu não tive muita atitude. Eu, pô, peguei tudo, botei na mesa assim. Aí fui pro banheiro lá tentar diminuir meu prejuízo. Obviamente que eu tive que comprar uma camisa depois, né? Mas eu estava lá no banheiro passando água. Cara, não adiantava, espalhava. A calça também estava suja, mas a blusa estava toda de feijão. E aí, quando eu estou lá tentando diminuir ali meu prejuízo, veio um funcionário lá. Aí bateu-se no meu ombro, né? Quase que eu encostei no ombro dele assim, obrigado, cara. Ele bateu no meu ombro assim, aí falou assim, aí garotão, alguém falou lá que você pode servir de novo, não sei o que é. Aí eu, cara, pô, todo sujo, mas pelo menos eu vou poder almoçar de novo, né? Aí pensei assim, cara, alguém lá dentro, né, ouviu aquela cena, né? Cara, o que esse moleque fez que ele botou a bandeja para fora do negócio, é maluco? Aí, cara, alguém olhou lá dentro e pensou, coitado, mas, pô, o cara, né, alguém se compadeceu ali, né, da minha tragédia, né, e não só se compadeceu, né, se compadeceu e agiu, né, e aí eu queria ler um texto com vocês essa noite que ele vai falar um pouco sobre isso. Quero que você abra aí, por favor, olha só, Mateus 9, 35 a 38. O título da mensagem é Sentir e Agir. E eu queria que você abrisse aí Mateus 9, a gente vai ler de 35 a 38. Muito bem. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino
e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Amém. Texto magnífico, texto maravilhoso. E Mateus registra, né, essa sequência de situações aqui para a gente. Na verdade, esse texto ele tem uma ênfase, né, na questão dos trabalhadores, né, de orar por esses trabalhadores. A gente vai falar disso, sobre isso hoje, mas eu queria primeiro trazer um outro aspecto, um aspecto inicial desse texto, que sempre tocou muito meu coração, assim, quando eu me deparo com esses momentos na Bíblia, né, em que Jesus ele se compadece, que Jesus ele sente, né, e a Bíblia registra, né, que ele sente uma emoção. A gente sabe que Jesus ele era 100% Deus, 100% homem. E quando a Bíblia registra que Jesus se compadeceu, e eu queria pegar esse primeiro aspecto com vocês, para a gente pensar um pouco sobre isso. E isso sempre me emociona, quando eu imagino Jesus em alguma situação, e Jesus de alguma forma, ele está vivendo aquilo de verdade, ele não está ali cumprindo um trabalho, eu vim aqui, eu tenho que fazer isso. Cara, Jesus veio, Jesus virou gente mesmo, carne e osso, e ele andou, e ele viveu, e ele comeu, e ele dormiu, e ele riu, e ele também se compadeceu. E o texto fala sobre isso, eu acho isso muito bacana, muito interessante. E eu queria chamar a sua atenção inicialmente para essa questão assim, que o Deus que criou todos os sentimentos, né? O Deus que criou o amor, Ele é o amor, né? Esse Deus sente. E Ele cria sentimentos tão complexos, porque talvez de uma maneira poética, né, a gente pudesse imaginar que o amor ele é composto por vários outros sentimentos, né? E ele talvez seja o combustível de outros sentimentos, por exemplo, a compaixão, né? Quem ama se compadece, né? E a gente sabe que Jesus ele está passando aqui por uma situação específica, ele olha e ele se compadece, ele sente misericórdia, ele sente o sofrimento daquelas pessoas, né? O dicionário vai dizer para a gente que compaixão é o sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo de minorá-la. Olha o que o dicionário vai dizer: participação espiritual na infelicidade alheia que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Você sabe que paixão vem de patos. Você sabe que compaixão seria, patos é sofrer, então compaixão é sofrer com. Entende? A gente está vendo aqui nesse capítulo, né, que vem, na verdade, do capítulo 9, parece que o versículo 35, que a gente leu agora, é meio que um resumo, né, do que estava acontecendo ali. Se você tiver com a Bíblia aberta, 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então parece que resume o início do capítulo 9, alguns homens trazem, né, diante de Jesus um paralítico. E Jesus fala para esse paralítico, né? Ele fala para esse paralítico que os pecados dele estão perdoados. Ele fala: tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. E você conhece o texto, né? Depois Jesus cura o paralítico. E a gente sabe que Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados. Então esse texto, ele
no 35 resume o que Jesus estava fazendo. Ele estava curando as pessoas, ele estava pregando, ele estava perdoando. E nesse detalhe do início do capítulo, a ordem com que as coisas acontecem é importante. Primeiro, Jesus faz o mais importante. Ele primeiro perdoa os pecados, porque isso era o mais importante. Então, quando a gente está lendo aqui que depois de fazer todas essas coisas, depois de pregar as boas novas, ensinar, curar, Jesus olha para aquela multidão e ele se compadece dela, porque eles estão aflitos, eles estão desamparados, eles são como ovelhas sem pastor. Queria que você entendesse esse contexto e que, de novo, você pensasse num Jesus que é 100% Deus, mas é 100% humano. Um Jesus que sente, um Jesus que se compadece, um Jesus que sente e age, porque ele se compadeceu e ele agiu. A palavra de Deus diz que ele se esvaziou, ele se tornou homem para morrer numa cruz, em obediência ao Pai, e essa seria a única forma de pagar o preço dos nossos pecados. Esse Jesus que se compadece, isso para mim é muito especial, tira totalmente aquela ideia de uma religião mecânica, de algo que você apenas cumpre algumas regras, mas me dá essa percepção de que Jesus se importa de verdade. Jesus se importa. E a Bíblia não registraria isso. Mateus, né? Mas a gente vê também em outras partes de outros evangelhos. Isso não ficaria registrado se não fosse importante. Eu não sei como que isso fala ao seu coração, mas ao meu coração isso me emociona bastante. A gente tem assistido a série The Chosen, né? E até agora ela está boa, ela é recomendável, né? Pode ser que daqui a um tempo não seja, né? Mas até agora está bacana, está recomendável. E os caras tiveram uma licença poética e uma sutileza de, em alguns momentos em que acontece uma cura, por exemplo, eles focarem rapidamente assim o semblante do ator que representa Jesus e você percebe que ele está emocionado. Isso é uma sutileza, mas isso toca meu coração de uma forma assim, e como eu disse, esse texto vai falar sobre trabalhadores da seara, a gente vai chegar lá, mas eu acho que essa ênfase é muito essencial, até para que no final do texto a gente entenda o que é ser esse trabalhador, e a gente vai falar sobre isso, que seara é essa, né? Que colheita é essa que o texto está falando. Mas primeiro eu queria destacar isso para você. A gente serve a um Deus que ama, a um Deus que tem compaixão, a um Deus que se importa, a um Deus que sente. Jesus chorou, cara. Jesus chorou. É muito impressionante. Em 3 momentos a Bíblia registra isso, em 3 momentos. Eu queria destacar isso para você. Jesus chora por ocasião da morte de Lázaro. Você lembra disso? Maria aos pés de Jesus diz: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para Maria chorando, e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Jesus sente, Jesus se compadece. Em seguida, ao ser conduzido para onde estaria Lázaro, Jesus chorou. Jesus se comoveu com o sofrimento daquelas pessoas. Jesus sabia o que ele ia fazer e todo o poder que ele tinha, e ele ressuscita Lázaro. Mas ver aquelas pessoas sofrendo toca o coração de Jesus. A gente não serve a um Deus indiferente. A gente não serve a uma força louca que a qualquer momento vai derrubar isso tudo e vai... Não é isso que Deus está dizendo para a gente. Não é isso que Jesus disse para a gente quando Ele veio aqui e se tornou homem.
quando ele veio aqui, o que ele disse para você é: eu me importo. Eu me importo. Eu olho para a sua vida e eu me importo. Era isso que Jesus estava falando. Jesus chora no Getsêmani. Você lembra? Frente ao que iria acontecer. E apesar dos evangelhos não deixarem isso muito claro, em Lucas, Marcos, Mateus, Hebreus 5:7 trata desse fato. E todos os teólogos afirmam que Hebreus 5:7 está falando de Jesus no Getsêmani. Olha só. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. Jesus está enfrentando uma grande angústia antes da crucificação. Jesus diz que está angustiado nos evangelhos, angustiado até a morte. Jesus admite isso para Deus, porque ele está orando. E o texto aqui de Hebreus diz, em alta voz, ou com grande clamor e lágrimas. E é no momento que ele diz, né: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. A Bíblia não registra se Jesus chorou em meio ao espancamento, diante do sinédrio, em meio à humilhação, na via crucis. A Bíblia não registra. Mas a Bíblia diz que ele chora nessa batalha espiritual. São lágrimas entre suor de gotas de sangue. É onde Jesus chora, pois diante dele está o cálice da ira de Deus, que era para mim e para você. E a gente não tinha a mínima condição de beber esse cálice. Jesus chora. Segunda vez que ele chora, Jesus toma esse cálice gota por gota, completamente, por mim e por você, amém? A gente está diante de um Deus que sente, um Deus que se importa. É esse Deus que nós servimos. Jesus se compadece na entrada triunfal em Jerusalém. Ele chora na entrada triunfal em Jerusalém. Jesus está entrando em Jerusalém, o povo está aplaudindo, e Jesus olha para Jerusalém e chora. Ele sabia o que ia acontecer com Jerusalém, política historicamente, mas ele não está chorando por isso, ele está chorando porque Jerusalém é uma cidade impenitente. Jerusalém não se arrependeu, Jerusalém não entendeu que ele era o Salvador. Ele chora porque ele está vendo o que vai acontecer com aquelas pessoas, a tragédia. Jesus sente, Jesus, ele se compadece, a gente acabou de falar sobre isso. É sofrer pelo que vai acontecer com o outro. Nós servimos a esse Deus que sente e que se compadece. E saber que o nosso Deus se importa, como eu disse para você, para mim é algo avassalador, avassalador. Mais uma vez, a gente não serve a uma força estranha, sem nenhum propósito, algo absurdo. E às vezes até se você parar para pensar, né, cruel, simplesmente cruel. A gente serve a um Deus amoroso, que decidiu se relacionar com a gente. E quando ele vê o nosso sofrimento, ele sente, ele se compadece. E aí vem a primeira lição dessa noite. Jesus se compadece da tragédia humana. Amém? É a primeira lição dessa noite. Jesus não é indiferente. No original, tá? A gente lê em Mateus 9, aqui quem está lendo, a gente lê profunda compaixão, encheu-se de compaixão.
olhou para as multidões e sentiu uma profunda compaixão. Ficou repleto de compaixão. Na King James, é movido pela compaixão. Jesus se compadece da tragédia humana, e essa profunda compaixão de Jesus tem um porquê. A gente acabou de ler o texto, e Jesus se compadece por um motivo. Não sei se você lembra do que você acabou de ler. Porque ele vê as multidões e se compadece porque estavam... Você está com o texto aí aberto? Vê aí. Porque estavam aflitas e desamparadas. Eram como ovelhas sem pastor. Ele olha para as pessoas aflitas e desamparadas e ele compartilha esse sofrimento com essas pessoas. E aí vem a segunda lição desse texto. A verdadeira tragédia humana é estar perdido, sem Jesus e sem cuidado. Quando você vai para o dicionário, aí você vai ver o significado de algumas palavras, né? Aí você vai ver o significado de aflito, aquele que está com aflição. Significado de aflição, estado daquele que está aflito. Aí você vai ler o dicionário. Mas enfim, aí você, mais esperto que o dicionário, você vai para o dicionário de sinônimos, né, que vai te ajudar mais. Estavam aflitas, estavam angustiadas, estavam consumidas. Em outras traduções, confusas. Confusas e desamparadas. Desamparadas, exaustas. Aflitas, confusas, exaustas. Você já esteve assim? Pô, já estive assim muitas vezes, muitas vezes. Jesus olha para essa situação e ele se comove, e ele se compadece. O fato de estarmos aflitos, o fato de estarmos desamparados, o texto diz, como ovelhas sem pastor, a gente está perdido. Não sei se você já viveu essa situação, mas eu vivi essa situação de tocar minha vida, não conhecendo Jesus, e sentir um vazio, uma dor, uma aflição. Você sabe a palavra aflição, né? Aflição, uma palavra fortíssima, né? Eu até pensei em algumas imagens assim, para a gente pensar em aflição, mas eu acho que não precisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está aflito, você está desamparado. E eu já vivi esses momentos na minha vida de, enfim, às vezes até está meio distraído pela correria do dia a dia, né? E aí você até esquece que a vida é sem sentido. Eu não conhecia Jesus da forma que eu conheço hoje. E eu cumpria lá o que tinha que cumprir, eu achava que estava cumprindo, tentava viver. Cara, mas quando a dor vinha, meu irmão, mas vinha forte. Vinha muito forte. Quando a aflição vinha, ela vinha com força. Quando eu me sentia desamparado, meu amigo, era com força mesmo, era com força. E sem Jesus não tem saída, cara. Não tem sentido, não tem motivo. E aí, se por acaso, né, você que está aqui nesse auditório hoje, você que está em casa, você está assistindo pelo YouTube depois, saiba que o que esse texto está falando é que nesse momento que você está se sentindo muito mal, que você está sentindo a maior aflição da sua vida, o maior desamparo, a maior solidão, o maior medo, o maior desespero, desesperança, nesse momento que você talvez esteja sentindo uma depressão profunda. Cara, nesse momento Jesus olha para você, Jesus olha para você, e Ele se compadece. Você não serve a um Deus indiferente, você não serve a um Deus que criou todas as coisas e falou, agora se vira. Não, você serve a um Deus que te ama muito, te ama muito.
eu tenho certeza que naquele momento que ninguém mais te amaria, ninguém mais me amaria, o amor me achou. Eu sei que o amor te achou. E você que está ouvindo isso pela primeira vez, Jesus está olhando para você. Ele está compadecido. Ele está sofrendo junto com você. Ele está sofrendo junto com você. E mais uma vez, Ele é o único que perdoa pecados. E esse mesmo Jesus que se compadece das multidões aflitas e desesperadas, esse mesmo Jesus que se compadece das multidões aflitas e sem direção, sem sentido, Ele olha para a multidão, mas Ele vê cada um. Por isso que Ele se compadece. Parece que nesse texto, o que dá essa sensação em Jesus, por isso que Ele vai falar no final, cara, a colheita é grande, eu vou chegar lá daqui a pouco, mas assim, o que faz o coração de Jesus mexer ali e se compadecer da dor, é porque Ele não vê a multidão, Ele vê cada um na multidão. Isso impacta, porque uma coisa é você ver uma galera que você não sabe o nome, você não sabe de onde que veio, para onde que vai, você talvez não se importe, eu não te conheço, sei lá, estou no centro do Rio, no centro de São Paulo, no centro de uma grande cidade, numa praia lotada, está cheio de gente. Mas, cara, e se você conhecer o nome de todo mundo que está ali? E se você conhecer o coração de cada um que está ali? Aí você vai entender a tragédia, porque eles estão aflitos, estão desamparados. Eles estão aflitos e desamparados porque eles não conhecem a verdade, não conhecem o Evangelho. A religião aqui do momento só trazia fardo, só trazia peso. Eles são aflitos e desamparados. Jesus olha para cada um deles. Jesus olha para cada um de nós. Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. E Ele sabe que a maior tragédia da nossa vida é morrer sem Ele. Há pouco tempo, o pastor Wilson Portes, numa pregação, ele falou o seguinte, que se o mundo precisasse de cura, Deus enviaria um médico. Se o mundo precisasse de um guerreiro, Deus enviaria um soldado. Se o problema do mundo fosse econômico, Deus enviaria um economista. Nosso problema é salvação. O mundo precisa de salvação. Nosso problema é o pecado. O nosso problema é o que afasta a gente de Deus. Deus mandou um Salvador. Amém? Jesus é o único que pode perdoar pecados. Jesus se fez homem e amou, apesar de nós, apesar da fraqueza de Pedro, apesar da incredulidade de Tomé, apesar da falta de compreensão de João e Tiago, apesar dos nossos pecados. João, já caminho com Jesus há um tempo. Como que essa palavra serve para mim? Daqui a pouco a gente vai chegar na parte dos trabalhadores. Mas primeiro, cara, toda gratidão por um Jesus que olhou para a gente em algum momento da nossa vida e teve compaixão da gente. A gente era uma multidão, a gente estava no meio da multidão, totalmente perdido, totalmente aflito, correndo atrás de qualquer coisa, achando que qualquer coisa dá sentido para a nossa vida. Cara, Jesus olhou naquele momento e se compadeceu. Ele sentiu e Ele agiu. Jesus veio ao nosso socorro. Ele morreu naquela cruz. Ele ressuscitou no terceiro dia. Então você que já caminha com Jesus há algum tempo, lembre-se disso. Lembre-se como é maravilhoso não estar aflito e desamparado. Usufrua disso. Você não está mais desamparado. Usufrua disso. Leia a sua Bíblia, ore, louve, busque a Deus, busque os irmãos.
Viva esse evangelho maravilhoso. Usufrua do amor de Jesus. Amém? Enche o seu coração de gratidão. Como eu te disse, de tempo em tempo eu sou abraçado por essa ideia. Eu sou abraçado por essa ideia. Jesus, Ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que nos ama, cuida da gente. E aí vem a terceira lição dessa noite. Um coração compadecido age. Sentir e não fazer nada não é sentir de fato. Jesus agiu, como eu acabei de falar, Ele se fez homem, morreu numa cruz, pagou a nossa dívida, uma dívida que era impagável. E a sequência do texto revela uma atitude a ser tomada por nós. Porque pela leitura do texto, parece que a resposta para o compadecimento de Jesus é orar para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Beleza? Então Jesus se compadece das multidões porque elas estão aflitas e desamparadas. E Ele diz, orem para o Senhor da seara, para que Ele mande trabalhadores. E o interessante é que Ele fala para que mande trabalhadores para a sua colheita. Isso é muito interessante, porque, primeiro, a colheita é grande, é isso que o texto está dizendo? A colheita é grande, então tem muita gente. Segundo, a colheita é grande, é uma obra gloriosa. Terceiro, já está tudo garantido, porque é a colheita. Já está tudo garantido, Ele não está te chamando para você plantar. Eu queria que você entendesse, claro, a gente vai pregar o Evangelho, mas a gente é reformado e a gente sabe que já está tudo garantido, Jesus já fez tudo na cruz. Então a gente vai, na verdade, participar de uma obra gloriosa, uma obra vitoriosa. Jesus é o vencedor invicto, nós somos mais que vencedores, essa obra é gloriosa, a colheita é grande, Jesus está te chamando para a melhor parte. E aí eu fico pensando, mas por que são poucos os trabalhadores? Mas é o que Jesus fala, são poucos os trabalhadores. E a gente tem que orar, porque parece que para trabalhar nessa colheita aí, não é racionalmente, não é simplesmente pela sua habilidade. Trabalhar nessa colheita tem um lance espiritual aí. Você tem que orar para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua colheita. A metáfora aqui é sobre ser pastor também, né? Porque eles eram como ovelhas sem pastor. E você sabe que a questão aqui então tem a ver com cuidado, né? Então Jesus está te chamando para cuidar das pessoas, para falar das boas novas e para cuidar das pessoas. Elas estão aflitas e desamparadas, porque elas não conhecem a mensagem do Evangelho. E elas não estão sendo cuidadas. E aí vem as aplicações desse texto. Primeira aplicação: não viva mais aflito e desamparado. Amém? Jesus fez tudo. Ele é tudo para a gente. Ele é a salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se a gente crê em Jesus, se a gente ama Jesus, do nosso coração fluirão rios de águas vivas. Amém? Então viva esse amor. Não viva mais aflito e desamparado. Filipenses 2:8 diz isso. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Saiba que temos um Salvador que se importa. Amém? E a gente tem que viver essa verdade de forma vibrante e alegre. Amém? Só aqui vem a segunda aplicação dessa noite. Tenha compaixão, anuncie o Evangelho e cuide das pessoas. Não é possível que depois de saber disso tudo e entender que Jesus teve compaixão de mim,
Como que eu não vou ter compaixão das outras pessoas? Como que eu vou deixar para lá? Jesus se importou. E para pensar numa coisa. Se você se compadece de alguém que está aflito e desamparado, você está sentindo a mesma coisa que Jesus sentiu. E que foi registrado aqui em Mateus 9, 35, 38. Você vai estar com o coração coladinho com o coração de Jesus. Isso não é normal hoje em dia, isso não é comum hoje em dia. O comum é ninguém se importar com mais ninguém. O comum é eu não querer me envolver. O comum é eu não querer fazer nada. Porque dá trabalho, gente, dá trabalho. Você quer ser líder de célula? Você quer ser supervisor? Você quer discipular? Você quer ser uma pessoa relevante na sua faculdade, na sua escola, na sua casa? Você quer cuidar das pessoas? Isso dá trabalho. Por isso que os trabalhadores são poucos. Porque dá trabalho. Isso dá muito trabalho. E vou te dizer mais, hein? No meio disso tudo, você pode se machucar, se ferir, se decepcionar. Mas e aí, João, qual é a parada? Existe uma alegria que só quem cumpre a vontade de Jesus pode sentir. Está lá em João 15, de 9 a 12. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. A gente vai fazer, às vezes, meio... Pô, cara, eu não queria me envolver nessa parada. Sei que vai dar trabalho, sei que ser líder de uma célula, irmão, caramba. É o que? Se a célula for toda quinta mesmo? Mano. Supervisão, qual a parada? Discipulado, meu irmão. Eu tenho meu discipulado, estou lá com os meus discipulandos, né? E a gente ora, e a gente sofre, e a gente está ali batalhando, dá trabalho. Mas, cara, tem uma alegria em cumprir a vontade do Pai, que só quem fizer essas coisas vai sentir. E um outro detalhe que eu acho muito interessante para a gente fechar a nossa reflexão nessa noite. Jesus falou para os discípulos orarem por isso, né? Ele não fala, orem, ele falou para os discípulos, orem para que o Senhor da Seara mande trabalhadores. Cara, será que Mateus orou por isso? Será que Tiago orou por isso? João? Será que Edwards, Simonton, Whitefield, John Wesley, Antônio Elias? Será que você é a resposta dessas orações que estão sendo feitas há séculos? Não basta só sentir, a gente tem que agir. Concluindo, Jesus teve compaixão dos perdidos. Ele se importa. Essa verdade enche o meu coração e me leva a agir também com compaixão para pregar e cuidar dos aflitos e desamparados. A minha oração é que essa verdade de um Deus que se importa toque fundo no teu coração e te leve a agir, te leve a se incomodar mesmo com pessoas que estão aflitas e desamparadas, te leve a querer fazer mais. Se você já faz algo, e se você não faz nada, que isso te mova, Tem muita coisa na igreja maneira para você fazer, e glória a Deus por isso. Mas, gente, Jesus chamou a gente para cuidar das pessoas, para falar do Evangelho. E é isso que a gente tem que fazer. Amém? Vamos orar? Senhor, a gente
te agradece, Senhor, porque a sua palavra é maravilhosa. A gente também te agradece por se revelar para a gente um Deus que se importa com as nossas vidas, que sofre junto com a gente e, sobretudo, um Deus que age. Obrigado pela salvação, obrigado por pagar o preço que a gente não poderia pagar, Senhor. A minha oração é que o Senhor use mais a minha vida, Senhor, que eu seja menos egoísta, Senhor, e que eu me importe mais com as pessoas, que eu não queira vê-las aflitas e desamparadas, Senhor. Me ajuda a sair da minha zona de conforto, me ajuda a sair da minha inércia, me ajuda a amar as pessoas e ter compaixão delas e cumprir a Tua palavra, Senhor. Ajuda os meus irmãos aqui também a fazer isso, Senhor, que não seja mais uma pregação, que não seja uma persuasão, palavras bem alinhadas numa frase, num discurso. Senhor, muda as nossas vidas, Senhor. A gente quer ser de fato a resposta de orações que vêm sendo feitas há séculos, Senhor. A gente quer ser esse trabalhador nessa seara. A gente quer ver o Seu reino se expandindo. A gente quer ver vidas rendidas no Teu altar, Senhor, nos Teus pés. Por favor, Senhor, usa a gente. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.